Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça. Hoje é terça-feira, 11 de julho de 2023 e você pode participar da nossa programação pelo WhatsApp. Anote aí, 61 999 75 81 40, 10 horas e 3 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos agora analisar e discutir os avanços ou até retrocessos do direito do consumidor nesse primeiro semestre de 2023. Ao longo dos últimos meses, a jurisprudência brasileira tem acompanhado de perto as demandas e também os desafios enfrentados pelos consumidores no mercado atual. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios os especialistas em direito do consumidor. Começo apresentando a advogada e professora, especialista em processo civil e consumidor e mestranda em direito, doutora Tâmila da Cruz Nunes. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Sérgio, bom dia. Também apresento o advogado especializado em direito do consumidor, ex-diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OABDF. Doutor Gabriel Reis Carvalho, bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Sérgio. Uma alegria grande estar aqui. Cumprimento o ouvinte e as nossas professoras que aqui estão. É uma honra. Sim, está conosco também a advogada, mestre em Direito e professora Helena Lariucci. Doutora Helena, bem-vinda mais uma vez à Rádio Justiça. Bom dia. Obrigada, Sérgio. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, aos colegas de bancada, doutora Tâmila e doutor Gabriel. E vamos aí para mais um debate, um tema que eu tanto gosto e acho tão essencial, né, para os consumidores e para os ouvintes de uma forma geral. Numa análise geral, pergunto para os três, começo com a doutora Tâmila. O direito do consumidor nesse último semestre ou até o passado, se a senhora quiser comentar também, tem avançado, tem retrocedido? Como está isso? Bom, Sérgio, primeiro gostaria de cumprimentar todos os ouvintes e uma pergunta extremamente importante que nós estamos aqui para analisar, para compreender que o Código de Defesa do Consumidor já está aí quase completando seus 33 anos. A legislação, uma das legislações mais importantes aí da década de 90 e com certeza tem trazido para nós não retrocessos, mas grandes avanços, né? Nós tivemos aí avanços consideráveis há cerca de 1 ano e meio, referente à lei do superendividamento. Nós tivemos vários reflexos que envolvem a LGPD, então vários avanços que têm aí trazido de forma mais especificada proteção ao consumidor, que é a nossa batalha, né, doutores? Enquanto advogados, professores, no sentido de compreender quais são as necessidades. Então, os avanços são grandes, é por isso que nós estamos aqui para discutirmos e refletirmos acerca dessas questões. E para o senhor, doutor Gabriel, como está o direito do consumidor nesse último semestre ou de algum outro período que você queira comentar? Olha, Sérgio, a gente está chegando de um período muito delicado, que é o período da pandemia. E eu coloquei em outras situações, normalmente, quando vem uma crise econômica, acabam tentando jogar a conta para o consumidor. Nós vimos essa realidade se aplicar, por exemplo, com as alterações legislativas e normativas que tivemos na pandemia em relação ao turismo. As regras foram bastante alteradas em prejuízo do consumidor, né? Tivemos também essa situação em relação aos eventos, ao entretenimento e a outras questões que vieram com a pandemia, com uma característica muito específica de um evento que não acontecia há pelo menos um século e que tem toda uma especificidade. Agora, de outro lado, eu noto também que esses temas que a doutora Tâmila colocou são temas essenciais e que trouxeram, de fato, avanços muito significativos. Todo esse capítulo do superendividamento que foi inserido no Código de Defesa do Consumidor já tem mostrado resultados concretos, não é? Como também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, embora ainda haja muito descumprimento. A gente tem notado que ainda precisa avançar muito. Agora, tivemos nesse primeiro semestre, a meu ver, dois fatos muito importantes. O primeiro foi a alteração do mínimo existencial.
Esse é um ponto que tem muita relação com o superendividamento, muito bem colocado pela professora Tâmila, e que toca diretamente na vida do consumidor, especialmente o consumidor que está no espectro mais intenso da vulnerabilidade. E tivemos também a percepção do consumidor sobre a mudança na rotulagem dos alimentos. Na verdade, a norma é de 2020, começou a valer em 2022, mas as pessoas só começaram a perceber agora em 2023 que é aquela lupinha dos alimentos que talvez a gente pode aprofundar em momento Daqui a oportuno. pouquinho vamos aprofundar então. Doutora Helena Lariucci, qual a introdução a senhora faz então sobre o direito do consumidor nesses últimos meses? Sérgio, é tão interessante, inclusive aproveitando a fala dos colegas, né, doutora Tâmila e doutor Gabriel, que o direito dos consumidores, ou o direito do consumidor, é uma legislação que, apesar de ter quase 33 anos, ela ainda é extremamente atual. Porque ela é baseada em princípios e, queira ou não, esses princípios eles não mudam ao longo do tempo. Tiveram algumas inovações para a época, imagina, nos anos 90, né, se falar em compras fora de estabelecimento comercial. E atualmente, principalmente ao longo dos últimos 5 anos, o que foi muito reforçado com o período pandêmico, né, que a gente passou, houve uma mudança no perfil do consumidor quanto às compras, optando mais pelas compras online. Então, veja, uma legislação dos anos 90, com informações e com adequações que atualmente, em 2023, está atual e está amplamente utilizada. E queira ou não, o direito do consumidor ele é tão importante porque todos nós somos consumidores. Independente se somos donas de casa, se somos políticos da mais alta estirpe, né, se somos advogados, independente da profissão, todo mundo é consumidor, todo mundo está nessa cadeia de consumo. E geralmente é o consumidor quem paga o pato, como o doutor Gabriel muito bem colocou. E há uma semana atrás, um consumidor me procurou e falou assim: doutora, por que eu tenho que entrar na justiça para fazer o meu direito que está na lei valer? Então, é algo que a gente tem que refletir. Se a legislação é muito boa, e ela e é uma das melhores do mundo. Eu estudei legislações comparadas na Europa, através das diretivas europeias, legislações portuguesas, legislações espanholas, e a legislação brasileira é uma das melhores do mundo. Ela é bem abrangente e, como disse a doutora Tâmila, apesar de ter 33 anos, ela é uma legislação que está extremamente atual. Mas a pergunta se ela é tão atual e ela é tão boa, por que ainda se tem tanto desrespeito? E aí, eu já provoco para várias questões, principalmente com a LGPD. A gente tem visto a quantidade de golpes, né, vinculados à questão da LGPD, de vazamento de dados bancários, principalmente, né, tão grande. Né, e por que ainda não temos aí essa aplicabilidade administrativa? Óbvio, né? Eu quero destacar um ponto aqui que eu acho que é essencial ao longo desses últimos 6 meses. A divulgação do site do consumidor.gov.br. É uma plataforma que tem auxiliado os consumidores bastante. É uma plataforma em que não são todos os fornecedores que estão lá, porque é de livre adesão. Ela não tem caráter punitivo, mas ela tem, até a última vez que eu vi esse dado no site do Ministério da Justiça, ela tem um índice de resolução que ultrapassa 89%, 90%, o que é maravilhoso. Né? E vou divulgar ela aqui, www.consumidor.gov.br, né? O que auxilia, tanto é verdade, Sérgio, que o próprio Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, dentro do sistema do PJE, que é o sistema de processo, ele dá oportunidade para a parte, né, ou para o colega advogado, tentar resolver no consumidor.gov, por meio do site, através do site, né, do PJE, na plataforma. Então, veja, é algo aqui que eu acho que a gente deve considerar, porque realmente é um sucesso, né, dentro aí desses últimos, eu digo os últimos 6 meses, porque a divulgação dessa plataforma ao longo da pandemia, ela foi mais intensificada. A plataforma já é um pouco mais antiga,
né? Mas o conhecimento e o acesso do consumidor a ela é um pouco mais recente. Ótima introdução, doutora Helena Lariucci, também dos nossos convidados. Vamos tratar de temas aqui até que os nossos convidados trouxeram para nós. Por exemplo, a doutora Tâmila traz um tema importante. Aplicação do CDC na hipótese de danos morais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Isso tem a ver com a questão da pandemia também ou não? Com certeza, Sérgio, nós passamos por momentos difíceis, né? Quantas pessoas já estavam com viagens programadas, organizadas, mas com a pandemia tiveram seus voos cancelados, sem oportunidade de remarcação, até pela própria condição do mundo, né? E agora que nós já estamos aí superando essa situação, esse momento pandêmico terrível, nós tivemos a configuração da lesão de vários direitos. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, agora em junho de 2023, reafirmou a jurisprudência em relação aos danos morais que são devidos quando acontece aí alguma questão de cancelamento de voo internacional, de atraso de voo, de extravio de viagens. Porque o que acontece? É preciso que nós entendamos. Nós, enquanto consumidores, estamos resguardados. Então, no caso dessas questões que são comuns acontecerem, infelizmente, em transportes aéreos, é cabível, o CDC nos garante o dano material, o dano moral, não em todas as hipóteses, sempre é necessário observar e analisar caso a caso a situação. Mas essa situação específica em que o Supremo se manifestou recentemente, ela traz a especificidade do transporte aéreo internacional, e aí nós temos um óbice que é a Convenção de Varsóvia e de Montreal. Os tratados internacionais versus o CDC. Exatamente. E esse ponto é importante porque nós temos, e já é um posicionamento antigo aqui do STF, acerca de que nestes casos de transporte aéreo, extravio, cancelamento do voo, atraso do voo, aplica-se apenas os danos materiais, é o que diz a Convenção, os tratados internacionais. Mas, no caso do dano moral, nós temos a regulamentação específica, aplicando-se o CDC. Então, se a Convenção fala não há dano moral, é apenas o dano material, vem o CDC para resguardar, para proteger o consumidor quando está numa situação completamente delicada, em que muitas vezes marcou férias, está ansioso para viver um momento feliz, ou então às vezes está viajando a trabalho e tem uma dificuldade. Realmente tem ali uma extrapolação, uma violação dos limites, né? E da própria lesão dos direitos da personalidade. Então, vem o CDC confirmando, possibilitando o reconhecimento e a fixação do dano moral. Então, eu considero de extrema relevância essa fixação, essa reafirmação da jurisprudência pelo Supremo, no sentido de garantir a estes consumidores não só o dano material, mas o dano moral. Doutor Gabriel, o senhor já havia até citado essa questão do transporte aéreo, pandemia. O que você achou dessa consideração, pelo que entendi? Temos os pactos, os tratados internacionais, mas temos também o CDC lado a lado, então, nessas questões. Exato, foi excelente a explicação da doutora Tâmila, porque, de fato, quando veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, afastando o Código de Defesa do Consumidor e assentando a incidência dos tratados, houve uma reação muito acalorada por parte da defesa do consumidor, negativa, naturalmente, principalmente de entidades como o IDEC e outras entidades muito respeitadas que defendem o consumidor, no sentido de entenderem, à época, que se tratava de um enfraquecimento do consumidor no Brasil. Porém, ao longo do tempo, o que nós percebemos, como muito bem explicado, é que, ao mesmo tempo em que se assentou aqui no Supremo que os tratados teriam prevalência, para o dano moral, o consumidor estaria amparado pela legislação nacional. Foi trazida uma teoria que tem sido muito aplicada aqui pela Corte Suprema, que é muito aprofundada pelo desembargador Leonardo Bessa, que é um dos grandes autores de direito do consumidor que nós temos, e outros grandes autores também, que é o diálogo das fontes. Então, que você precisa trazer várias fontes e dialogar, fazer dialogar essas fontes para a melhor proteção do consumidor, né?
Além disso, a gente tem visto também que alguns avanços têm fortalecido esse ponto. Por exemplo, nós tivemos a muito comentada e polêmica Resolução 400 da ANAC, que é a grande norma hoje no Brasil que trata do transporte aéreo. Trata do transporte aéreo nacional, mas também com vários dispositivos que se aplicam ao transporte aéreo internacional. Um desses pontos da Resolução 400 é reforçar a questão do dano material com base nas convenções de Varsóvia e Montreal. E, ao mesmo tempo, a Justiça tem seguido a jurisprudência do Supremo, naturalmente, na questão do dano moral. Então, isso ajuda bastante o consumidor. Sobretudo, como eu dizia na introdução, num cenário em que a legislação que veio para a pandemia foi muito mais para socorrer o fornecedor do que o consumidor. Doutora Helena Lariuti, a senhora foi muito acionada, muito procurada para defender os seus clientes nessas questões de viagens durante a pandemia ou não? Ô, Sérgio, até eu passei por situações assim. É mesmo, interessante, doutora, né? Quando a gente... e como advogados e como, né, conhecedores, a gente tem que respirar fundo. E vou abrir aqui um parêntese, né? Como o doutor Gabriel falou, tem uma resolução da ANAC, que ela é mais recente, né? E ela entrou em vigor na pandemia, né? A resolução 400. Mas a gente não pode esquecer a hierarquia das normas. É importante eu falar isso aqui. O que significa? Eu vou traduzir para o ouvinte que não entende. Eu também quero entender. Nós temos no Brasil leis, resoluções, né, leis federais, leis estaduais, leis municipais. Temos resoluções de órgãos, né, reguladores como a ANAC, como o PROCON, como o Ministério da Justiça, né, a Anatel. Existem essas regulações, né? Temos a jurisprudência, né? Então, existem normas no Brasil, leis no Brasil, né? E existe uma hierarquia entre elas, né? De uma forma bem resumida, tá, Sérgio? Porque aí, senão eu gastaria aqui quase que a manhã inteira para explicar isso, né? Mas de uma forma bem resumida. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, né? Ela vale para o Brasil inteiro. É uma lei criada pelo Congresso Nacional e tal. Ela não pode ser deixada de lado, né? E a resolução da ANAC não pode se sobrepor a ela, né? É óbvio que existem algumas especificidades e tal, mas ela não pode se sobrepor ao que diz o Código de Defesa do Consumidor. Principalmente em algumas normas específicas, como, por exemplo, o direito de arrependimento. Relembrando, direito de arrependimento, 7 dias o consumidor da data da compra ou do recebimento do produto. Online. Né? Isso, da compra realizada fora do estabelecimento comercial, não necessariamente só online. Né? Compra realizada, né? Isso, telefone, fora do estabelecimento, exatamente. Sim. Ele tem 7 dias corridos para fazer, para usar desse direito de arrependimento, né? E o que aconteceu comigo? Eu fui fazer uma viagem, né? Eu comprei a passagem para fazer essa viagem. Uma viagem internacional, inclusive. Só que eu comprei a passagem para a data e, de repente, o pessoal que eu ia fazer um curso, e o pessoal me ligou, olha, o card do curso tá errado. A data da viagem é tal data e não tal data. Antes ou depois? Não, no prazo de 7 dias. Eu sei, mas a data do evento? Era depois. Ou seja, eu iria voltar e o evento ainda não tinha nem começado, né? Era uma semana depois, né? Mas você estava dentro do prazo. E aí eu estava dentro do prazo de 7 dias. Eu liguei na companhia aérea e a resposta foi, a senhora vai pagar quase R$3.000 de diferença de passagem. Aí eu falei assim, não, eu estou no prazo de 7 dias, direito do consumidor, direito de arrependimento, tá no Código de Defesa do Consumidor. Aí a atendente, só um minuto. Aí eu ouvia ela conversando com alguém. E a atendente só conseguia me falar assim, olha, mas a resolução da ANAC... Eu falava assim, olha, a resolução da ANAC não pode ser superior ao que diz o Código de Defesa do Consumidor. Não, mas a resolução da ANAC fala em 24 horas. Eu falei assim, mas o Código de Defesa do Consumidor, direito de arrependimento, são 7 dias. Tem 3 dias que eu comprei essa passagem. Eu estou dentro dos 7 dias. Eu quero que vocês façam a alteração. Ou cancela a passagem, porque a alteração eu teria que pagar. Eu falei, então você cancela a minha passagem, porque eu comprando pelo site novamente,
Eu ainda ia pagar, gente, juro por Deus, R$ 500 a menos. Então, compensava eu cancelar a passagem para comprar uma nova passagem. Sabe como que eu consegui resolver? No consumidor.gov. Eu peguei o número de protocolo, porque a atendente... E aí, aqui a culpa não é do atendente. Muitas vezes, os consumidores perdem a paciência com o atendente. Né? O atendente, ele não tem responsabilidade, então não adianta ficar nervoso, né? Ele vai ter ali a informação limitada pelo que está no script de um computador que está na frente dele ou limitada ao que um supervisor vai orientá-lo, né? Então, pegue o número de protocolo e faça como eu fiz. Aí, o que eu fiz? Eu comprei a passagem nova, óbvio, porque eu não ia perder, né, aquilo que eu tinha encontrado, Você R$500. cancelou, então. E pediu o cancelamento e a devolução dos valores pagos. Recebeu? Recebi. 3 dias úteis depois que eu protocolei, eu recebi a resposta. Detalhe, companhia aérea brasileira, tá, gente? Porque quando você está falando de uma companhia estrangeira, aí eu preciso fazer esse parênteses, Sérgio, antes... É muito importante. Porque isso aqui é algo importante. Se você... por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Todo mundo gosta muito de ir para os Estados Unidos, todo mundo gosta muito de falar dos Estados Unidos. Eles têm lá, como outros países, as chamadas low cost. E aí você paga, tipo, $30 um trecho, né, de passagem aérea, enquanto normalmente pagaria 4, 5 vezes numa companhia normal, né, que não é low cost. Se o consumidor, mesmo no Brasil, ele compra essa passagem do site americano, ou seja, não tem um representante, ele não vai pagar em real, a compra é considerada feita lá. Se a compra é considerada feita lá... Mesmo para voos aqui no nosso território? Tipo, não. Eu estou falando de trecho interno lá dentro do país, né, de destino. Não trecho brasileiro para lá. Não. A companhia pode não ser brasileira, ela pode ser uma companhia de outro país, mas vai sair do Brasil, vai voltar para o Brasil. A compra foi feita em real. A companhia tem sede aqui no Brasil também, né, tem uma filial no Brasil, aplica-se a legislação brasileira. Aplica-se o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Se você está fazendo a compra num trecho interno do país, né, de destino, pode ser qualquer um da Europa ou dos Estados Unidos e tal. Você fez a compra na moeda de lá e o trecho é interno lá. Por exemplo, né, Orlando, Miami, né, que é algo muito comum do brasileiro gostar, ou Portugal, né, Lisboa e Espanha, Madrid, alguma coisa assim. Aí não se vai ter aplicação da legislação, né? Porque a compra foi feita lá. É como se o consumidor tivesse viajado para lá e feito a compra lá. E isso é muito discutível, porque a gente vê, sim, vários brasileiros que passam problema, porque é diferente. A situação fora do Brasil é muito diferente da situação brasileira, né? Não tem o nosso jeitinho. Aqui, por exemplo, você está na fila para passar lá pelo raio-x, está com o voo em cima da hora, você pede licença, o pessoal te deixa passar, você conversa com a pessoa do aeroporto, ele te passa na frente. Fora do Brasil não existe isso, não. Ele vira e fala assim, corra. É só isso que ele fala para você, run. Não tem como. E aí, mas é importante, porque existem os pactos internacionais. Mesmo que o consumidor ele tenha sofrido algum tipo de dano fora do Brasil, né? E aí eu fugi um pouquinho, né? Porque eu estou trazendo uma outra situação. Inicialmente, a gente começou falando das passagens internacionais compradas no Brasil, com origem no Brasil e destino fora do Brasil, né? E a volta desse destino para o Brasil. Eu estou falando agora do consumidor brasileiro que compra passagem lá para trechos locais. Trechos locais lá, né? Então, é importante, e se houve algum tipo de problema lá, ele pode tentar fazer a reclamação aqui, né? Lembrando que, se não tiver sede aqui, vai dificultar bastante a citação e toda a resolução. Pois não. Lembrando que é aplicado às normas de direito internacional, né? Como resumindo, os doutores falaram, o Pacto de Varsóvia, exatamente. A resolução da ANAC não se aplicaria porque estamos falando, né, de outro país, então tem uma agência reguladora nesse outro país de destino. Só revendo então um roteirinho para quem tem problema com companhia aérea. Faz o seu contato com o call center dessa companhia aérea, faz a reclamação. Se vierem alegar que tinha 24 horas para o arrependimento, não,
porque o CDC se sobrepõe a isso. Caso não resolva, parte para o site. O roteiro que a senhora fez. Sim. Tenta administrativamente com a companhia, né? Pelo call center. Pelo call center, exatamente. Depois, se não resolver, tenta pelo consumidor.gov.br. Se não resolver, aí eu indico procurar um advogado, porque ele é o profissional que vai auxiliar, né, esse consumidor aí na garantia dos direitos. Doutora Tâmila, falando aqui em call center, hoje estamos vendo as empresas te empurrando cada vez mais para o WhatsApp, para chatbots. Isso é um regresso do direito do consumidor para você conseguir resolver alguma coisa, para conseguir ouvir uma voz humana ao vivo, em tempo real, que não é uma voz gravada, um prompt, né, gravado. Está difícil, né? Extremamente difícil, Sérgio. É uma alguma situação... regulação? Existe, na verdade, uma possibilidade, né, de facilitar a vida do consumidor por meio dessas tecnologias, da inteligência artificial, que muito tem sido, né, falado, questionado em todas as áreas. Mas a sua pergunta é extremamente importante, porque nós entendemos que há, sim, uma evolução, um avanço, porque é para facilitar. Muitas vezes, você consegue emitir boleto sem falar com um ser humano. Às vezes, você não consegue ali diretamente no site, mas você consegue ir conversando, você marca um exame, pega o resultado, tudo por meio dessas informações no WhatsApp. Só que quando nós queremos resolver um problema é muito difícil. Então, aqui é que entra a necessidade de nós regulamentarmos de forma mais específica, porque há uma regulamentação, mas nesse sentido, de forma ainda muito vaga. Por quê? Porque no momento de solucionar o problema, o consumidor ele é prejudicado. Porque ele fica 20, 30 minutos, muitas vezes, ali falando... Tecle 1, Tecle 2, Tecle 3, parece que era a lista no WhatsApp. Exato. Interminável, né? E não acaba, e não resolve o problema, né? Muitas vezes, para acionar um seguro do carro, você liga, eu sempre tenho a preferência por ligar. Então, eu ligo. E aí, sempre vem aquela opção. É melhor entrar em contato pelo WhatsApp, mas se não quiser... Use o aplicativo do seguro. Exato. Eu prefiro falar, gente, porque eu não tenho paciência às vezes. Porque às vezes é uma situação diferente, como aconteceu comigo recentemente, e não tinha as opções no aplicativo, não tinha opção no WhatsApp. E aí eu preferia ligar. E aí ele fala, no WhatsApp é muito mais rápido. Mas no telefone eu acho mais rápido. Então, é uma situação que realmente nós precisamos refletir enquanto profissionais da área, né, levarmos e buscarmos uma solução mais eficaz. Porque, neste caso, na minha percepção, o consumidor, ele não teve um avanço, mas ele é prejudicado em vários momentos, na hora de resolver o problema. Doutor Gabriel, e a opinião do senhor sobre essa automatização do atendimento do call center? Eu acompanho integralmente esse entendimento que foi colocado. Nós tivemos uma alteração recente que eu, infelizmente, me atreveria a chamar de lei que não pegou, né? Tem a lei que pega e a lei que não pega, né? Infelizmente. O pessoal fala popularmente nesses termos, né? Que, na verdade, não é lei, é decreto, que foi o novo decreto do SAC, que veio em 2022, ainda na gestão anterior. Nós tínhamos a regulamentação anterior, que era de 2008, né? Quando, obviamente, o cenário era completamente diferente daquele de hoje, a começar pelo fato de que em 2008 não utilizávamos o WhatsApp ainda, né? Que hoje é um grande canal de comunicação, inclusive no Poder Judiciário. E aí nós tínhamos esse decreto que era de 2008. E por longos anos havia, dentro do Ministério da Justiça, quando eu estava ainda à frente do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, uma demanda muito grande por uma reforma daquela regulamentação. Nós discutimos isso por muito tempo, né? Obviamente com muito embate com as empresas e tal, até que em 2022 veio o novo decreto do SAC, que acabou sendo chamado comumente de Lei do SAC, porque já se falava em Lei do SAC antes, mas como eu disse, é um decreto. E trouxe mudanças importantes. Por exemplo, em todo o menu inicial, né, seja do WhatsApp, seja de ligação, é preciso que esteja obrigatoriamente a opção de falar com um atendente humano. Não é isso, que eu acompanhei recentemente para pedir um guincho. A senhora também? Isso. Exato. Então, essa é uma obrigatoriedade, está disposto no decreto, né? E isso deve ser cumprido. Então, uma das mudanças foi essa. Outra mudança foi a questão do multicanal. Ou seja, que o consumidor tenha mais de uma opção
para ser atendido, não para ser enrolado, para ser atendido. Por exemplo, a gente vê muita empresa que vende, não é? Por exemplo, por um aplicativo de rede social, né? Vende no Instagram, vende no Facebook, em outras plataformas. Mas se acontece um problema, ela não atende naquela plataforma. Ela usa para vender, mas não usa para atender. Exatamente. Então, o decreto novo do SAC, ele dispõe que o consumidor tem que ser atendido em mais de uma plataforma. Ele tem que ter a possibilidade de, já no primeiro contato do menu eletrônico, ter a opção de ser transferido a um atendente humano. Além disso, é necessário que haja algum tipo de atendimento, ainda que virtual, 24 horas por dia. E uma outra questão é a possibilidade, a qualquer tempo e de forma gratuita, de o consumidor obter todo o seu histórico de contatos com aquela empresa. Então, esse é o novo decreto do SAC, em apertada síntese, e que as empresas ainda não estão cumprindo, como você bem colocou. Tem mesmo que avançar, e muito, inclusive com a aplicação de eventuais sanções, quando for o caso. Doutora Helena, o que podemos dizer do SAC, né? Antes falávamos muito do gerundismo, né? Quando era por voz, e hoje, né? Com essas tecnologias. Olha, Sérgio, faço das palavras dos colegas as minhas. É uma situação extremamente complicada. Já existe a regulamentação, como o doutor Gabriel falou, do SAC, né? O decreto do SAC. Como vocês também já falaram, não é cumprido. É preciso que haja... É preciso que haja uma mudança de cultura, no meu ponto de vista, uma mudança de cultura. O que é que eu percebo que é muito comum no brasileiro, tá? Tanto na estrutura total. Não estou falando só do cidadão, estou falando na estrutura total. Existe a legislação só passa a ser cumprida quando dói no lugar mais dolorido do corpo humano, que é o bolso, tá? Infelizmente, e aqui é óbvio que eu fiz entre aspas, porque, né, eu estou fazendo aqui uma sátira, né, nesse sentido. Mas é preciso que haja, sim, uma fiscalização, é preciso que haja, sim, uma multa, né? O PROCON tem essa função, o Ministério da Justiça tem a função, principalmente os PROCONs, né? As delegacias do consumidor, quando a gente fala de crimes contra o consumo. Porque é no momento em que, na hora de vender, geralmente não é o momento que o consumidor precisa. O consumidor precisa na hora do problema. Sim. É o pós-venda das empresas que precisa de melhoria, né? Imagina, você tá numa rua escura precisando de um guincho, você tem que ficar ouvindo todas as mensagens até chegar lá na terceira opção, caso não sei o que, fale com um atendente. Não tem na primeira, como o doutor Gabriel falou, que deveria ter. Quando chega no WhatsApp, está numa situação de nervoso e tal, mesmo quem tem conhecimento não dá conta de ler aquilo, de enxergar de uma forma mais clara. Né? Se tiver numa situação de nervoso, numa situação de ansiedade... um sinistro, né? Uma ocorrência, exatamente. Um acidente, às vezes, num acidente, você vai ligar pro bombeiro. Exatamente, você liga pro bombeiro, você fala assim, onde tá? Ah, tô aqui na rua, aqui, ó, tá na esquina aqui, peraí que eu não sei, você nem lembra. Então, assim, tudo isso deve ser levado em consideração, né, nesse momento, e para si, óbvio que eu estou falando de questões emocionais, a legislação ela não leva isso em consideração, mas ela deveria, né, no momento de uma regulamentação, considerar essa situação específica, né, de facilitar o acesso do consumidor aí ao SAC. O SAC é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, né, depois tem aquelas outras, né, de reclamações. Existem várias formas de acesso ao consumidor, seja por Instagram, rede social, né, eu falei o Instagram, mas outras redes sociais que incluem o WhatsApp, né? Existe sim essa intenção das empresas em diminuir esse trabalho e se incentivar a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem uma resposta mais rápida do que um ser humano, mas eu volto a falar aquilo que eu falei na minha fala extensa anterior. Essa eu já estou finalizando. Peço até desculpa aos colegas aqui por ter me estendido. A inteligência artificial, ela também é limitada, ela é um programa de computador. Ela não é como nós, seres humanos, que pensamos, né? Assim,
ela é limitada à programação que foi inserida ali para ela. Então, se fugir daquele script, ela também não vai dar conta de responder. Sim. Que é diferente de uma pessoa que pode tentar, né, pedir ajuda para alguém. Então, é importante sim que haja uma melhor regulamentação e, no meu ponto de vista, não só como jurista, não só como consumidor, usuária desse tipo de serviço, precisa melhorar e muito saque. Olha, Sérgio, se administrativamente as empresas investissem na melhoria e na resolução dos problemas, a gente teria muita demanda do judiciário que seria eliminada, né? Diminuiria a chegada de demandas, de processos no Poder Judiciário, porque seria resolvido de forma administrativa. Mas para resolver de forma administrativa é preciso que haja um investimento das empresas, e aí eu falo da mudança de cultura, né? Porque precisa desse investimento para tentar resolver isso de forma administrativa. Vou pular agora para o doutor Gabriel. Doutor Gabriel, o senhor trouxe um tema interessante também neste meio tempo que estamos passando aqui nesse semestre, sobre os alimentos, né? A lupa. O senhor acredita que isso também foi um avanço para proteger mais as pessoas sobre os alimentos e bebidas? Sem dúvida. Acredito muito, Sérgio. Eu atuei muito tempo no campo de alimentos, principalmente junto à Anvisa, seja na Câmara Setorial de Alimentos, que é um colegiado importante ligado à diretoria da Anvisa, seja nos muitos comitês e comissões técnicas que nós tivemos nesse período em que eu estive no governo. E essa é uma discussão antiga, né? Porque a gente tem dois tipos de rotulagem, né? Para explicar também para o nosso ouvinte. A chamada rotulagem frontal, que é aquela parte que o consumidor percebe mais, que ele vai ter ali o tipo do produto, a marca, eventualmente uma ilustração, uma foto, algo que chame atenção. E nós temos a rotulagem nutricional, que é aquela parte mais técnica do rótulo, que tem a tabela, que tem outras informações, né? Qual que é o problema das duas? Ou era e se busca hoje corrigir? Em relação à rotulagem frontal, né, essa mais amigável, por assim dizer, ao consumidor, os problemas eram principalmente em relação a um aspecto de enganosidade, por assim dizer, ou de atração ao consumidor fora do que seria razoável. Vou dar um exemplo muito claro. A gente tem uma discussão imensa em relação à rotulagem voltada para criança e adolescente. Aqui é uma discussão que poderíamos ficar a semana toda falando. Em outros países, é proibido, por exemplo, que você tenha personagens animados, né, nos rótulos, né? Tem um famoso tigre aí que é usado sempre como exemplo, né? Não quero aqui falar nem bem nem mal de marca nenhuma, né? Mas isso é proibido em outros países. Você tem imagens que chamem a atenção da criança e façam com que a criança influencie os pais na compra de um alimento. Isso é proibido. Material escolar também, não? Material escolar também, né? Essa é uma discussão grande. Então, além disso, né, a gente tem mensagens que são livres, por assim dizer, né, colocadas no rótulo para atrair o consumidor. Então, há muito tempo que existia um desejo de mexer um pouco nisso, né, de novo com uma resistência imensa das empresas, né. Eu estava no início desse trabalho em 2017. Foram mais de 5 anos para conseguir aprovar essa resolução, que foi aprovada em 2020 na forma de RDC, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, que é a forma como a Anvisa faz a sua regulação. E essa resolução, ela toca nos dois aspectos, a rotulagem frontal e a rotulagem nutricional. Em relação à rotulagem frontal, né, foi colocada essa questão da lupa, né, que também foi uma inspiração, longo, um debate porque longo. Falavam de muito colocar longo. O semáforo, cores. Exatamente. Se falava muito, até que se decidiu por esse modelo, preto e branco, com a lupa, que é um modelo adotado em alguns países como Chile, principalmente, que foi usado como parâmetro nesse caso. E para a regulamentação brasileira, foram escolhidos 3 aspectos, né, que são as gorduras totais, né, as gorduras saturadas e o sódio. Né? Então, aliás, os açúcares, a gordura e o sódio. Né? Então, esses 3 elementos. Quando o alimento tem excesso de algum desses 3, tem a lupa e fica escrito alto em. Então, alto em sódio, alto em açúcares adicionados, alto em gorduras.
Então, isso não é, como tentam dizer as empresas, uma forma de fazer com que o consumidor não compre esses produtos. É muito mais uma garantia do direito à informação, que o consumidor saiba aquilo que ele está consumindo e tome a sua decisão de compra, né? Sem vergonha nenhuma, posso dizer que pouco antes de vir para cá, eu consumi um famoso creme de avelã que tinha a lupinha, mas eu tomei uma decisão baseada na minha experiência como consumidor. Então, o consumidor sabe. E hoje em dia, quando a gente fala do tema de alimentação, é uma questão muito, muito, muito sensível. A gente tem, ao mesmo tempo, um cenário de obesidade e um cenário de desnutrição, né? Então a questão de alimentação é uma questão muito, muito sensível, porque o que a gente nota é que em muitos cenários no Brasil, as pessoas, né, comem mal e estão ao mesmo tempo com problemas, com déficits nutricionais e estão obesas. Tem gente que acha que isso não é possível. É muito possível, né? A pessoa está obesa e está com déficit nutricional. Então, é necessário que haja esse avanço e que não pare por aqui nesses temas de rotulagem. E aí, para completar, também pedindo desculpas por me estender, em relação à rotulagem nutricional, também houve alteração. Porque a gente pegava aquela tabela lá, se não fosse nutricionista experiente, não servia a nada aquilo ali. A nada. Ninguém sabia o que estava escrito ali. Podia ter tudo quanto era número, ninguém sabia o que estava escrito ali. Então, também houve mudanças, né, na forma de apresentação da tabela, na forma de apresentação dos ingredientes, para que o consumidor também possa entender não só a rotulagem frontal e desprezar totalmente a rotulagem nutricional, mas que pouco a pouco o consumidor possa se familiarizar também com a rotulagem nutricional. Doutora Tâmila, sobre essa questão de rotulagem, temos também as questões de objetos estranhos, né? Que são identificados, localizados dentro das embalagens. Sim, perfeito, Sérgio. E, inclusive, nós tivemos alterações jurisprudenciais acerca do assunto. Porque antes, o próprio STJ entendia que era necessário consumir o produto para passar mal. Exatamente, para ser possível a fixação, uma reparação pelos danos extrapatrimoniais. Mas nós entendemos, e a jurisprudência assim avançou nesse sentido, considerando as dificuldades que o consumidor estava passando e as dificuldades que ele está submetido, de que hoje, se eu encontrar um objeto estranho em um alimento, em uma bebida, não é necessário ingerir, basta eu encontrar nessa bebida e obviamente comprovar essa situação em que o dano moral, ele é possível sim de ser fixado. Por quê? Porque não basta apenas a proteção do conteúdo. Nós temos, claro, isso no CDC, né? Quando a gente trabalha com responsabilidade pelo fato, responsabilidade pelo vício, a necessidade de resguardar a qualidade dos produtos, além das informações que precisam estar ali condicionadas, explícitas ao consumidor, para que ele tenha essa condição de escolher, de saber o que ele está consumindo. Então, esse avanço jurisprudencial é extremamente importante para que o consumidor entenda que, não só o consumidor, mas os fornecedores também, não basta a garantia dessa proteção de fornecer produtos que estejam aptos ao consumo, mas também que eles tenham cuidado além, porque ainda que o consumidor não faça essa ingestão, não venha ali a passar mal, haverá uma responsabilidade. Ano passado, na época da Páscoa, nós tivemos uma situação, até na Europa, acerca de um determinado chocolate com alto índice de salmonela. E no exterior, na Europa especificamente, um chocolate que chama muita atenção das crianças pelos brindes que vem dentro. E alguns consumidores, crianças, ingeriram esse produto e passaram mal. E aí toda a empresa entendeu e consideraram, e veio uma análise para suspender a venda daquele determinado lote dos produtos, dos chocolates, em razão da suspeita de que poderia também estar contaminado. No Brasil não houve nenhum caso específico, mas por ter havido fora, já houve também essa preocupação do fornecedor de evitar com que situações dessa natureza pudessem acontecer. Então, hoje, é muito importante que o consumidor também tenha essa informação de que ele pode sim buscar o seu direito, a sua proteção, ainda que ele não ingira aquele produto. Basta que ele encontre uma situação que não deveria estar ali. Doutora Helena Lariucci,
Acabei me recordando também daquela cerveja contaminada que matou muita gente, deixou sequelas terríveis. E nessa questão de proteção sobre alimentos, o que a senhora pode acrescentar? Ai, Sérgio, eu adoro esse assunto. Eu acho Não se essencial. estenda muito, por favor, que eu tenho outro tema que é o superendividamento, que vai começar contigo. Eu acho essencial a gente falar sobre isso, porque alimento é algo que a gente ingere. Então, é aquilo que a gente põe para dentro. É algo que precisa ser muito bem escolhido. Avançamos na lei, mas... Isso, precisa ver. Então, assim, geralmente, eu, por exemplo, mudei um pouco a minha rotina. Eu não vou no supermercado mais com pressa. A não ser que seja assim, eu vou comprar um pão e uma mussarela. Que esse aí pão não, e a mussarela. Esse aí a chance, o pão francês, tá? Esse aí a chance de errar é menos, né? Mas, por exemplo, houve uma mudança, falando dessa questão dos rótulos, houve uma mudança bem recente, acho que tem 3 semanas, nos pães De forma. né? Os pães de forma. Porque se vendia muito a história do 100% integral, Sim. né? Com essa questão muito do aumento da atenção dos consumidores brasileiros e de uma forma global, né? As questões fitness, né? As questões de saúde, as questões, né? Então, houve essa mudança. Por quê? Porque se vendia o pão com a informação de que ele era 100% integral, quando na realidade ele não o era. Então, tem, né, bem recente, acho que tem umas 3 semanas. E aí, agora é assim, pão 67% integral. 67%. E às vezes você ia lá na embalagem, como o doutor Gabriel falou, tinha lá fotinho, escrito, não sei o quê, e não pegava atrás para ler. É muito comum. Gente, eu paguei durante quase 10 anos e comprei uma geleia muito famosa. Quando eu fui olhar, a geleia tinha açúcar. E geleia não pode ter açúcar. Geleia é a fruta, é suco de maçã, uva ou limão que precisa. E o estabilizante é só isso. E durante muito tempo paguei caríssimo em algo que não era. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né? É algo que os consumidores, e aqui aproveitando esse momento maravilhoso da rádio de conscientização, é preciso que, quando vá comprar um produto, olhe o rótulo. Começou a ter uns nomes muito esquisitos, emulsificante, estabilizante, não sei o que, sina e tal. Se a gente não for nutricionista, você não vai saber. E aí, de duas uma. Ou você entra na internet para saber o que é aquilo, para saber o que você está consumindo, ou, né, você corre o risco. Lembrando que, como eu disse, alimento é algo que você põe para dentro, né? Então, a chance de você ter uma sequela, como aconteceu com esse caso da cerveja, né? Houve uma contaminação externa, independente se eles tivessem observado o rótulo, eles passariam mal. E a gente vê o tempo inteiro. Molho de tomate, biscoito, macarrão. Macarrão geralmente chocolate é menos, com né? larvas. Chocolate, exatamente. Isso acontece, né? Isso acontece. É preciso que as empresas evitem, porque aí, óbvio que as indenizações, elas são altas, mas não tem dinheiro que pague a vida de alguém, né? Para uma mãe que perdeu um filho, né? Para um marido que perdeu a esposa, né? Para um filho que perdeu um pai, o dinheiro, ele não vai substituir, ele não vai trazer de volta, né? Então, quando a gente pensa em alimentos, é extremamente importante isso. E principalmente, e finalizando, porque tem se discutido muito e é muito grande o índice de pessoas que estão com alergias, né, e intolerâncias, né, que antes, considerando aí algo 6 anos atrás, não se tinha tanto, ou melhor, tinha, mas não tinha conhecimento e não se dava tanta atenção, né? Então, tem sim, como o doutor Gabriel falou, as questões de alérgicos, né? Então, você vê lá, contém glúten, contém lactose, contém alérgicos aí vem lá castanha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá lá explicado. E aí o consumidor, observando, ele vai evitar aí, por exemplo, um colapso ou alguma coisa, né? Não sendo necessária aí a ingestão, né? Porque é terrível, né? Você ter que ingerir algo para poder passar mal, para poder ser indenizado. É uma situação que, graças a Deus, melhorou muito, né? Então, eu acho Resumindo, leia o rótulo. Leia o rótulo. Leia o rótulo. Doutora Ana Brucanello. Doutora Helena Lariucci. 10h52, temos 8 minutos para tratar de um assunto importante também, superendividamento. Doutor Gabriel já citou o mínimo existencial e o que avançamos nesse ponto?
Sérgio, com a pandemia aumentou o número de endividados, né? Aumentou o índice de pobreza, aumentou o índice de empresas que fecharam. Então, isso é realidade, né? A legislação ela veio em um momento e o foco dela é preservar o mínimo existencial, preservar a condição do consumidor de não passar necessidade. Porque muitas vezes, e não é tão incomum quanto se pensa, o consumidor trabalha, ele tem o salário dele e de repente o salário dele todinho é retido para pagamento de dívidas, né? Então, a lei do superendividamento ela veio justamente para garantir ao consumidor a sua dignidade humana. E é interessante porque todas as legislações, e aí eu falo diretamente da Constituição Federal, principalmente, né, mas em todas tem isso, mas na Constituição existe o princípio da dignidade humana. É preciso que se preserve essa dignidade, né? Ele é um consumidor que está devendo, mas isso não dá o direito ao credor, né, de tirar a sua dignidade e deixá-lo passando necessidade, passando fome. Porque em muitas situações o salário é 100% retido, como é que ele vai pagar a escola, como é que ele vai comprar comida, como é que ele vai botar combustível para ir trabalhar. Então, a lei do superendividado, de uma forma resumida, ela traz essa garantia aí da dignidade da pessoa humana e, como o doutor Gabriel, né, a garantia do mínimo existencial aí para esse consumidor. Vou deixar para o doutor Gabriel explicar isso para nós. Mas antes, doutora Tâmila, essa questão do superendividamento, então. Nós temos uma situação muito interessante e complementando o que a doutora Helena nos trouxe e pensando também na LGPD, porque quando o consumidor ele está endividado, os contatos são inúmeros, né? Basta o consumidor atrasar uma pequena fatura de uma agência de telefonia, por exemplo, o serviço ele é suspenso. E o consumidor, ele recebe inúmeros telefonemas, SMS, WhatsApp, várias questões, né? Várias questões que realmente precisam ser analisadas. É claro que, né, nós compramos, devemos pagar, isso é claro. Mas sabemos da situação do nosso país, né, que foi aí potencializada pela pandemia e que a lei do superendividamento veio para ajudar o consumidor, e não só o consumidor, o fornecedor, que muitas vezes não teria nem a perspectiva de receber aquele valor, mas que com um ajuste, com um acordo, com as possibilidades que a lei traz, ele poderá receber. Porque existe o mal pagador, aquele que realmente não quer pagar, mas existe aquele que quer pagar, mas que ele não tem condições naquele momento. E aí um ponto que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate é essa questão dessas cobranças excessivas e muitas vezes de empresas que sequer o consumidor tem um contato. Mas por causa dos vazamentos dos dados, das informações de uma empresa que ele realmente tem uma relação de consumo estabelecida e realmente para essa empresa ele forneceu o dado, aí ele recebe cobranças de dívidas inexistentes, são os famosos golpes. E muitos, inclusive essa semana eu recebi uma ligação de uma prima falando, olha, o meu pai recebeu esta ligação, estão cobrando uma dívida dele do banco de 2006, ele já ligou porque ele não quer dever, ele quer regularizar o nome, e era golpe. Então, é uma situação que o consumidor precisa estar atento, porque veio a legislação para proteger, mas para além disso, nós temos várias situações que extrapolam o razoável e colocam o consumidor numa situação difícil. Doutor Gabriel, infelizmente o tempo está acabando, mas eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é o mínimo existencial, o que avançamos também para a proteção do devedor, do endividado. Basicamente, o mínimo existencial tem a ver com aquilo que a professora Helena nos explicava. Antes era um valor baixo, né? Exato. Na verdade, assim, nem existia o valor até pouco tempo atrás. O mínimo existencial é a preservação de uma parte da renda do consumidor, justamente para combater esse cenário em que todo o rendimento do consumidor vai automaticamente para pagamento de dívida e o deixa sem a possibilidade de comprar, por exemplo, comida. Então, a lei garante que haja uma parte do salário, da renda do consumidor, que não pode ser alcançada pelos seus credores. É um percentual? Na verdade, primeiro veio a preservação do mínimo existencial. Assim, aberta, não é? Sem dizer o que era o mínimo existencial. Isso foi muito discutido. Até que, em 2022, enfim, veio a definição do que era mínimo existencial.
e foi super criticada, porque foi colocada como um percentual do salário mínimo, o que dava, na prática, um valor de R$ 303, 25% do salário mínimo vigente. As críticas vieram pela situação de ser irrisório esse valor. Quem é que poderia se sustentar num mês com R$ 303? Então, houve muita crítica. Agora, em 2023, bem recente, junho, final do mês passado, houve uma mudança do mínimo existencial, agora não mais atrelado a um percentual do salário mínimo, mas ao valor de R$ 600. Então, esse valor de R$ 600 deve ser preservado em todas as hipóteses, sem a possibilidade de que o credor alcance ao menos esse valor para o pagamento de dívidas do consumidor, Sérgio. Muito bem, falamos sobre o direito do consumidor nesse primeiro semestre de 2003, os avanços e também as necessidades de ajustes. Quero agradecer a advogada, mestre em Direito, professora Helena Lariucci, por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Doutora Helena, obrigado e as suas considerações finais. Obrigada, Sérgio. Obrigada aos colegas, doutor Gabriel, doutora Tâmila. Eu vou parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso, que é o de levar a informação e o conhecimento para o consumidor. Um consumidor consciente e conhecedor dos seus direitos, ele tem mais chance de ter mais chance de não ter os seus direitos violados ou de ser enganado. Parabéns a todos. Espero que possamos ter contribuído aí no debate e desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado. Também agradecemos a estreante aqui na Rádio Justiça, advogada e professora especialista em processo civil e consumidor e mestranda em Direito, doutora Tâmila da Cruz Nunes. Obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. É sempre uma alegria estar de volta a essa casa, agora de forma presencial. Sim. E é sempre muito importante nós trazermos debates para esclarecer. Enquanto professores, enquanto advogados, é sempre fundamental levar o conhecimento. E o programa tem essa finalidade e alcança muitos ouvintes que estão agora instruídos acerca de várias questões que nós trabalhamos aqui. Então, é sempre uma satisfação. Muito obrigada e muito obrigada, doutores Gabriel, doutora Helena. Agradeço também ao advogado especializado em Direito do Consumidor, ex-diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OBDF. Doutor Gabriel, obrigado por estar conosco. Gabriel Reis Carvalho. Eu que agradeço, Sérgio. É sempre um prazer vê-lo. Foi uma alegria grande a equipe da emissora e uma satisfação imensa com as nossas colegas extremamente qualificadas hoje, professora Helena Lariucci, a doutora Tâmila Nunes. Cumprimento os nossos ouvintes. Até uma próxima ocasião. 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Agradeço a você também que nos acompanhou pelo FM 104,7 e você que está nos acompanhando ainda pelo YouTube com imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível também para que você possa rever quando quiser. 11 horas em ponto, o Revista Justiça teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal.